Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês aqui em mais uma aula do componente Movimento e Ação com temas relacionados à qualidade de vida, à educação física, tá certo? E aí a gente vem vendo temas bastante importantes e de grande relevância assim, para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia, né? Hoje a gente vai trabalhar uma nova temática dentro da proposta da qualidade de vida. E aí a gente vai trabalhar um pouco sobre a obesidade e o sedentarismo, né? Fatores esses que estão assim presentes no nosso dia a dia, né? Causando aí diversos problemas aí na vida das pessoas, né? Em relação à saúde. E a gente vai entender um pouquinho o que é essa obesidade, quais são os tipos de obesidade, o que é o sedentarismo, né? Aí como é que a gente vai fazer para combater esse sedentarismo? E aí a gente tem dicas aí bastante legais para vocês e a gente vai aí abrir esse diálogo para entendimento dessas temáticas, tá bom? E aí a gente começa abordando um pouco do que seria a obesidade, né? Hoje é o que a gente mais se fala, né? Em relação tanto a jovens, crianças, adultos, idosos. E aí a obesidade, ela é uma condição em que a gente se encontra, né? Porque ela é adquirida com o passar do tempo. E aí, o que seria essa obesidade? Ela é uma doença crônica grave que apresenta como principal característica o acúmulo exagerado de gordura corporal, responsável por comprometer a saúde do indivíduo. Esse acúmulo ele pode ser resultado, por exemplo, de um consumo excessivo de calorias ou a falta de exercício físico. Então, tudo que a gente absorve, né, na nossa alimentação, ela vai se tornar energia, né? Ela precisa ser gasta, ela precisa ser queimada. Mas quando a gente extrapola, quando a gente viu na aula passada, né, a gente extrapola o consumo de certos alimentos, a gente vai observar que isso vai ocasionar problemas na nossa saúde. E aí as comidas que são ricas em gordura, elas vão se armazenando no nosso corpo e com o passar do tempo esse acúmulo vai gerando certos problemas, certos tipos de agravamentos maiores na nossa saúde, né? E aí também não é só a questão da alimentação, mas aí também a falta de exercício físico, de atividade física constante no dia a dia, também vai ocasionar isso. Porque se a gente consome alguns alimentos, mas aí a gente está se exercitando, a gente tem uma prática regular, a gente também já vai estar queimando essa gordura, né? A gente não vai deixar ela se proliferar dentro do nosso corpo, ela não vai acumulando, né? E aí, apesar de a obesidade estar relacionada com o aumento de peso, é fundamental a gente entender que o aumento de peso nem sempre significa um excesso de gordura. Em casos de alguns atletas, por exemplo, que apresentam um peso elevado, pois sua massa muscular é desenvolvida. Um outro critério também para a gente entender, que não é porque você tem um peso elevado que você está dentro de um quadro de obesidade, né? Não. A gente tem que levar em consideração de que as pessoas que malham, né, os fisiculturistas, eles têm um peso elevado, mas não necessariamente relacionado ao nível de gordura, e sim ao nível de massa muscular. Então, o peso não é um fator para delimitar se a pessoa ela está obesa ou não, porque aí a gente vai levar em consideração que o nosso corpo ele não só pesa a gordura. Quando a gente faz a pesagem, ele pesa líquido, gordura, músculo e ossos, né? Então, tudo isso está equivalente dentro de um padrão de um peso, né? Mas aí, o que é que a gente vai mensurar para saber se a gente tem uma camada maior de gordura? Aí a gente vai para os especialistas que vão fazer a análise das dobras cutâneas, né? Para a gente ver quanto de gordura a gente possui para fazer um cálculo e dizer que a gente precisa perder tantos quilos, ok? E quais são os tipos de obesidade? Então, não existe um único tipo de obesidade, tá certo? E aí a gente vai ver quais são esses tipos, como é que eles se diferenciam, né? Além de ser classificada de acordo com o peso, a obesidade também varia de acordo com a localização e distribuição da gordura pelo corpo. Então, como eu disse, está vendo que não é só o peso corporal, mas aí a localização dessa gordura nas regiões corporais, certo?
E aí a gente tem como tipos de obesidade abdominal, periférica e homogênea. E a gente vai entender um pouquinho sobre cada uma delas, tá bom? A obesidade abdominal. Então, é quando a gordura se deposita principalmente no abdômen e na região da cintura. Esse tipo de obesidade está associado a um grande risco de adquirir doenças cardiovasculares, como colesterol alto, doenças do coração, infarto, diabetes, inflamações e trombose, né? Então, é aquela região onde vai se acumulando a gordura vai ficando mais saliente, né? E aí a gente vai estar desenvolvendo outros tipos de doença a partir desse tipo de obesidade, né? E doenças que vão atingir principalmente o nosso sistema cardiovascular, tá certo? Então, e para que a gente entenda que existe esse tipo de obesidade e que ele também traz consequências para a saúde do corpo de forma geral, né? A obesidade periférica, o que seria essa obesidade periférica? E a gente vai entender um pouquinho sobre ela. A obesidade periférica, mais comum em mulheres, a gordura fica localizada na região das coxas, quadris e nádegas. Esse tipo de obesidade está associada à insuficiência venosa e varizes e osteoartrite nos joelhos, além de aumentar o risco de doenças cardíacas e diabetes. Então, a obesidade abdominal, aí a gente vai observar que ela vai atingir principalmente quem? Os homens, né? Quando as pessoas dizem que é aquela barriguinha de cerveja, né, vai aumentando, a gordura ela vai se proliferando mais na região abdominal. Quando a gente vai para a obesidade periférica, a gente já vai ver o aumento de gorduras localizadas, né? E vai ser onde? Nas mulheres, nas coxas, nos quadris, né? Nas nádegas. E isso aí vai aumentando cada vez mais com o passar do tempo. E aí vai trazendo também outras complicações e outras consequências para a vida dessas pessoas, né? Aí a gente pode ver, mas fulana, ela tem... a gordura dela só é localizada na parte mais inferior e em cima não é. Então é porque está relacionada com essa questão desse tipo de obesidade, tá bom? E aí também temos a obesidade homogênea. E o que seria, professor, essa obesidade homogênea? A obesidade homogênea, neste caso, não há uma predominância da gordura em uma área localizada, pois o excesso de peso está distribuído pelo corpo. Isso pode ser perigoso, pois a pessoa pode se descuidar por não haver um grande impacto na aparência física, como nos outros tipos. Então, aí é um caso mais perigoso, porque essa gordura ela não vai estar só abdominal ou uma gordura mais periférica, como a gente viu anteriormente. Ela vai estar espalhada pelo corpo todo, né? E aí a gente não, às vezes até não consegue identificar realmente esse nível. E aí essa questão a gente tem que ir realmente assim para alguns especialistas para que ele faça a mensuração para a gente saber quais os níveis de gordura que a gente tem no nosso corpo, certo? Porque aí quando a gente tem a gordura mais aparente, a gente consegue identificar e a gente consegue ir se prevenindo em relação a isso. E quando a gente não consegue ver em evidência qual seria, porque é uma gordura espalhada pelo corpo todo, tá certo? E aí entendendo esses tipos de obesidade, como é que se caracteriza a obesidade? Ela pode ocorrer em qualquer idade. No Brasil, a quantidade de pessoas que passam por essa situação está cada vez maior, devido ao consumo excessivo de alimentos calóricos. Como eu falei, é o aumento do consumo de alimentos que aumenta a quantidade de calorias e que elas mesmas não são queimadas durante uma sequência de exercícios semanais, certo? E quais são esses alimentos? Só para a gente relembrar. Alimentos calóricos como pão, massas, doces, fast food e comidas prontas. Além também do sedentarismo, o que faz com que a quantidade de calorias consumidas seja maior do que a quantidade do que a pessoa gasta por dia. E é como eu falei, né? O sedentarismo, ele também está aí, a gente vai falar um pouquinho sobre ele lá na frente. E aí a gente entende que quanto mais a gente consome, a gente também tem que ter um gasto equivalente ao que se consome, né? E aí, quando a gente não gasta, ela vai se acumulando no nosso corpo e vai trazendo mais complicações, tá certo?
Além disso, distúrbios hormonais ou problemas emocionais como ansiedade ou nervosismo também podem aumentar o risco de obesidade. Por isso, essas situações devem ser tratadas logo que sejam identificadas. Então, tem questões hormonais que vão favorecer ao aumento dos níveis de gordura. Hoje, a questão relacionada à ansiedade está muito interligada com isso, porque as pessoas, quando têm crise de ansiedade, muitas delas comem compulsivamente, né? E aí vai aumentando cada vez mais os prejuízos em relação à saúde do corpo, né? Além de ser um problema de saúde mental, né? Aí dentro das condições emocionais, é também um problema de saúde física, porque um vai afetando o outro, tá certo? E ainda em relação à obesidade, a gente também destaca um pouco também a relação da obesidade infantil, que tem sido cada vez mais frequente pelo excesso de comidas industrializadas, doces e refrigerantes, além de vezes menos em atividades ao ar livre. E quando a gente para pensar em relação à obesidade infantil, por que a gente destaca isso? Porque as crianças hoje, elas são reflexo dos adultos de amanhã. E aí, se a gente não adquire desde criança certos tipos de hábitos alimentares, aí a gente vai estar trazendo consequências para o nosso corpo lá na frente, né? E aí hoje, em relação a pandemia do Covid-19, as crianças passaram mais tempo dentro de casa, né? Não saíram, ficaram em casa, comem compulsivamente, passam mais tempo na frente do computador e da televisão, aumentam os níveis de ansiedade e aí vão também entrando dentro de um quadro de obesidade infantil, certo? E aí não tem essa questão da atividade ao ar livre. Se diminuiu a prática de atividades físicas. Hoje a gente não vê tantas crianças assim na rua brincando, né? Andando de bicicleta, soltando pipa, jogando bola, né? Dependendo também das condições em que essa criança mora, né? Então, são temas assim que a gente traz para a gente abordar, porque a gente vai observar os reflexos que vão sendo formados para as futuras causas lá na frente, tá bom? E quais são as consequências da obesidade, né? Mesmo falando aí o que ela é, quais os tipos, o que ela representa, a gente vai entender quais são essas consequências. Então, falta de ar, dores no corpo, dificuldades para fazer esforços ou caminhadas, dermatites, infecções fúngicas, manchas escuras na pele, impotência e infertilidade, roncos noturnos e apneia do sono, maior tendência às varizes e úlceras venosas e ansiedade e depressão. Então vejam aí, gente, quantas consequências, né, a obesidade ela nos causa, tanto em questões físicas como questões em relação de um padrão de saúde mental, né, as questões emocionais, né, mas aí para a gente observar que é todo um conjunto, né, as consequências virão para o corpo como um todo e não apenas uma única área afetada, tá certo? E aí a gente já entra na outra temática, que seria o sedentarismo, porque uma está relacionada com a outra, né? E o que seria esse sedentarismo, né? Vamos entender então o que seria. Considera-se uma pessoa sedentária aquela que gasta menos de 2.200 calorias por semana, né? Por isso, uma das mais comuns consequências da ausência de uma atividade física, ou seja, do sedentarismo, é o aumento de peso. Então, uma pessoa que gasta menos calorias durante a semana e consome o dobro do que se gasta, então, com a falta de exercício, a gente vai dizer que ela vai entrar num quadro aí de aumento de peso, né? Então, o sedentarismo nos leva a isso, nos conduzem a isso, né? E aí, quais são os sedentarismo? Porque também existem esses tipos também. E aí a gente tem o sedentarismo nível 1, onde as pessoas com sedentarismo nível 1 eventualmente fazem algumas caminhadas, mas as atividades físicas ficam restritas somente a isso. Não é realizado nenhum outro exercício com intensidade maior. Então, não é só a caminhada, né? Mas aí eu faço a caminhada e faço, por exemplo, 30 minutos de zumba por semana, né? Então eu estou agregando dois valores, duas atividades diferentes, né? Aí o consumo, o gasto de energia vai ser um pouco maior, tá bom? Quando a gente vai para o nível 2,
No sedentarismo nível 2, estão enquadradas as pessoas que fazem um pouco mais de esforço no dia a dia. Por exemplo, carregar sacolas de supermercado. Porém, não existe um outro momento específico para praticar atividades físicas. Então, é essa questão, né? Ah, mas eu trabalho carregando isso. Mas isso aí não é um exercício físico sistematizado. É apenas uma atividade física dentro do próprio trabalho. E aí você se prende somente a isso, mas aí a sua vida entra também dentro de um quadro de sedentarismo, porque você não tem uma atividade destinada para o gasto de energia, tá certo? O nível 3 é classificado como sedentarismo de nível 3, pessoas que evitam qualquer esforço físico, né? Procuram alternativas para não carregar peso e evitam inclusive pequenas caminhadas, preferindo recorrer ao carro para tudo. E aí a gente vai observando a questão da modernidade, né? Que as pessoas elas vão se deixando de fazer as coisas, né? Para as coisas mais práticas, não é verdade? Ao invés de ir até a padaria para comprar um pão, ela vai de carro ou de moto. Ao invés de ela ir moro num calçadão, perto da praia, de fazer uma caminhada até certo ponto, não. Eu prefiro ficar em casa, vou ver televisão, não faz uma caminhada também. E aí a gente vai observando que as pessoas elas vão diminuindo o nível de atividades físicas. Não estou nem falando de exercício, mas o nível de atividades físicas vai sendo reduzido. E esse é um grande problema, né? E as pessoas elas também evitam estar carregando peso, né? Em relação a isso, tem a diminuição também do tônus muscular, entre outras coisas. E temos o sedentarismo nível 4. No nível 4 do sedentarismo, nem os esforços do cotidiano são realizados. A pessoa prefere passar o dia sentado ou deitado e não se lembra de quando foi a última vez que se exercitou, se é que já fez isso. Então esse aí já é o caso mais crucial, porque assim, as pessoas elas não buscam se exercitar, elas nem lembram quando se exercitou, e aí a gente já observa que a vida dessa pessoa já está um caos em relação à qualidade de vida dela em relação aos exercícios, tá certo? E aí, como a gente vai sair do sedentarismo? Então, a gente vai observar aí, por faixa etária, como é que a gente pode estar saindo aí do sedentarismo. Então, primeiro, crianças e jovens de 5 a 17 anos de idade. A recomendação para essa faixa etária é de que as atividades físicas sejam de intensidade moderada e vigorosa, com práticas diárias de 60 minutos. Atividades aeróbicas são as mais recomendadas para esse grupo, inclusive as práticas de dança, né? É mais recomendada para esse grupo em relação ao gasto de energia para 60 minutos, ou práticas de ginástica. Adultos de 18 a 64 anos de idade. Para os adultos, recomenda-se a atividade moderada que totalize pelo menos 150 minutos ao longo de cada semana, né? Aí 150 minutos dividido durante a semana, e o ideal seria que o total semanal de prática de atividade física fosse de 300 minutos. E aí a gente divide isso aí parcelado durante a semana, né? As atividades físicas para esse grupo. E para o grupo aí idosos a partir de 65 anos de idade. Para os idosos, por sua vez, a atividade física também deve ser aeróbica, totalizando ao menos 75 minutos por semana, com intensidade moderada, do mesmo modo que no caso dos adultos. O ideal é que esse tempo seja o dobro de duração em sua totalidade, de 150 minutos. E a prática diária deve ser de, no mínimo, 10 minutos. E aí a gente pode fazer, por exemplo, uma ginástica de alongamento, a gente pode estar utilizando aí 2 músicas aí para a gente fazer alguns movimentos de aeróbica, de dança, tá certo? E aí, como desafio da semana que eu proponho para vocês, é isso, a gente parar para refletir como é que está sendo os nossos hábitos, se eu realmente estou fazendo alguma atividade física ou algum exercício físico para sair do sedentarismo, para a gente aí modificar a nossa vida, tá certo? E se sim, continuar fazendo os exercícios. Não começar a mudar a partir de agora, tá bom? E como reflexão, né, para a semana de hoje, dificuldades e obstáculos são fontes valiosas de saúde e força para qualquer sociedade. Albert Einstein. Então, sobrevivemos aos obstáculos. Isso é uma forma da gente se reinventar todos os dias,
né? E aí a nossa saúde também depende disso, tá bom? Então busquem aí, dentro da perspectiva de vocês, transformar a vida de vocês, porque assim vocês conseguem transformar a vida dos outros. Eu espero, gente, que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá certo? Eu sei que foi bastante informação, mas aí, na medida do possível, vocês vão compreendendo, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.